de vocês em Colossenses 3. Lembramos do 1 ao 3. E o tema que o Senhor colocou no meu coração para falar nessa manhã é sobre saudades de casa. Saudades do nosso eterno lar. Muitas das vezes na nossa vida, nós vivemos uma vida tão corrida, uma vida tão momentânea e passageira, com tantos problemas, mas nós nos esquecemos de onde nós viemos e para onde nós vamos. Se você encontrou, vamos ler. Colossenses 3:1 diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A partir do momento que nós temos um novo nascimento em Cristo, em tudo na nossa vida se faz novo. A partir do momento que temos uma nova natureza, como diz aqui em Colossenses, diz que a nossa natureza ela já está morta, e nós vivemos nesse momento agora para Cristo, tudo em nossa vida se faz novo. E dentre essas coisas que se faz novo, eu posso citar algumas. Nós temos um novo nascimento. Nós somos nascidos de Cristo, assim como Cristo fala para Nicodemos. Nós fomos nascidos dele. Agora a nossa vida não é a partir do nosso passado, mas a nossa vida é a partir de Cristo. Nós temos também um novo pensamento. Romanos 12:2 diz para que nós não nos conformemos com esse mundo, mas para nós sermos transformados pelo Evangelho. O Senhor diz também, o Senhor transforma também a nossa conduta, Ele nos dá uma nova conduta. Nós não agimos mais como os antigos hábitos, nós não agimos mais como a nossa velha natureza. E também nós temos um novo destino. E é sobre isso que eu quero falar hoje, o nosso novo destino. A Bíblia, ela descreve o céu como o nosso lar. Ela descreve o céu como a nossa morada, o lugar onde é o ápice da vida cristã. É um lugar onde, quando Jesus voltar, retornar dos céus, nós subiremos com Ele e moraremos eternamente. Porém, numa vida, como eu disse, tão corriqueira, tão passageira, talvez nós nos esquecemos disso. Talvez, numa vida com tantos afazeres, nós estamos tanto na igreja, nós estamos tanto no nosso trabalho, com a nossa família, mas nós esquecemos para onde nós vamos. E a nossa fé, ela precisa estar nisso. A nossa fé, ela precisa estar que nós iremos um dia ascender aos céus com Cristo. Porém, muitas das vezes nos falta fé. E essa fé, ela pode ser gerada por várias coisas. Inclusive, desejando o céu. Nessa vida, nós podemos desejar o céu. Desejar estar com Cristo. E desejando estar com Cristo, nós geramos em nós um sentimento de saudade. Um sentimento de saudade do lugar que ainda iremos ir. É um pouco estranho falar isso, mas o Senhor, Ele nos chama para ter saudade do futuro. Ele nos chama para olhar para o futuro e desejar a volta de Jesus. Ele nos chama para olhar para o futuro, olhar para o presente e ter saudade daquilo. Nós iremos morar com Deus, o próprio Deus, num eterno lar. E esse sentimento de saudade, ele gera em nós algumas consequências, ele nos dá algumas consequências, gera em nós algumas atitudes. E é sobre essas consequências, essas atitudes que eu quero falar. O primeiro ponto dessa mensagem, primeira verdade, como diz o nosso pastor, primeira verdade desse sentimento é: ter saudades de casa nos gera esperança. Convido você, meu irmão, a abrir a Bíblia em João 14. João 14, do 1
João 14, do 1 ao 4, que diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E se eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Nesse capítulo nós vemos os discípulos, Jesus instruindo os discípulos pela última vez, pois alguns capítulos antes Jesus ele prediz a sua morte. Ele fala para os seus discípulos: não, eu não ficarei por aqui muito tempo. Eu preciso morrer, eu preciso me entregar a eles. E Jesus, ele profetiza que ele vai morrer. E ele fala isso para os discípulos. Então, nesses versículos, nós vemos que Jesus está fortalecendo os discípulos, porque os discípulos eles se encontravam num estado de desesperança. Eles se encontravam num estado de terror, porque Jesus disse que ele ia morrer. E para os discípulos, eles largaram toda a sua vida para seguir a Jesus. Eles largaram todos os seus trabalhos, eles largaram suas famílias, eles se despediram de esposas, de filhos, para estar com Jesus. E Jesus, ele fala: eu vou morrer. Então, talvez na nossa vida, existam momentos que nos faltem esperança. Mas assim como diz no versículo 1, Jesus, em meio a toda essa desesperança, ele aponta para o nosso eterno lar. Ele aponta para o céu e fala: ei, não precisa ficar preocupado. Essa vida é passageira. Não precisa ficar preocupado com a sua situação. Não precisa ficar preocupado com a sua enfermidade. Eu vou preparar-vos um lugar. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito. Jesus, quando ele está falando isso para os discípulos, ele está apontando para o céu e falando assim: ei, eu quero que vocês desejem o céu, porque a nossa vida não está aqui, a vossa vida não está nessa terra, nesse mundo passageiro, mas ele está na casa de meu Pai, onde há muitas moradas. O céu é uma esperança oferecida pelo próprio Deus. Como diz aqui, na casa de meu Pai há muitas moradas. E o céu também é uma confirmação garantida por Jesus. Jesus, ele disse: se não fosse assim, eu não lhes teria dito, pois vou preparar um lugar. Eu queria dizer para você, meu irmão, nessa manhã aqui, não importa o que esteja acontecendo, essa vida é passageira. Não importa o que esteja acontecendo, eu quero que você saiba que você não é daqui. Nós cantamos muito aquela música: eu não sou daqui, para casa voltarei, ele vem me buscar. E essa música, ela precisa ser verdade nas nossas vidas. E esse sentimento de desejar o céu nos dá esperança. Como eu disse, em nossas vidas temos dificuldades, lutas, sofrimentos. Mas a nossa esperança está em Cristo e naquilo que Ele tem preparado para nós. 2 Coríntios 4, do 17 ao 18 diz: pois nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todas elas. Assim, fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Meu irmão, nessa vida nós não conseguimos, talvez na nossa mente tão limitada, nós não conseguimos imaginar o céu. Talvez nós pensamos: um lugar que nós vamos descansar, um lugar que nós vamos trabalhar, quem for bonzinho vai para o céu, quem não for vai para o inferno. Mas, meu amigo, eu queria te falar hoje, nessa manhã, que o céu não é só uma esperança para não ir para o inferno.
O céu é uma esperança para você viver a eternidade com o Pai. Não é sobre ir para o inferno, não é sobre padecer uma morte eterna. Porque se nós formos com esse pensamento, nós não estamos amando a Deus de todo o coração. Mas quando olhamos para o céu, nós precisamos olhar que lá é o lugar que viveremos eternamente. Um lugar onde não haverá mais morte, não haverá choro, não haverá clamor, porque o Senhor está lá. A Bíblia diz que do trono de Deus fluirão rios de águas vivas naquele lugar. Então, meu irmão, a primeira verdade é: ter saudades de casa, desejar o céu nos gera esperança. A segunda verdade sobre esse tema, sobre esse sentimento é: ter saudades de casa gera relacionamento com Jesus. Gostaria de convidar, nesse mesmo capítulo de João 14, no versículo 6, Jesus disse assim, a partir do versículo 5, disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Jesus lhe disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis, também conhecereis ao meu Pai, e já desde agora o conheceis e tendes visto. Quando nós lemos isso daqui e vemos que Jesus está falando: ei, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe outro caminho além de mim. Por meio de Cristo, nós podemos acessar ao Pai, porque Cristo é o novo e vivo caminho. À medida que pensamos nas coisas lá do alto, como foi lido no início, Colossenses 3:1, nós desenvolvemos um desejo de ter o céu, de morar no céu, de viver no céu. E esse sentimento, ele é desenvolvido à medida que nós nos relacionamos com Jesus. Esse sentimento é desenvolvido à medida que estamos frente a frente com o nosso Pai, em oração. Jesus ele diz que vá para o teu quarto, feche a porta e fala com o teu Pai que está em secreto. Jesus, ele não quer que você tenha uma vida distante dele, mas ele quer que você caminhe por ele. Ele não apontou o caminho e disse assim: não, aquele lá é o caminho, pode ir. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, viver essas coisas, querer pensar nas coisas do céu, nos faz íntimos de Deus. E à medida que caminhamos para o céu, em direção ao céu, nós desenvolvemos uma nova identidade. Nós desenvolvemos uma nova cultura. Como dizemos aqui, nós temos o cultura do reino, onde é falado sobre a cultura do céu. À medida que nós caminhamos com Jesus, nós desenvolvemos uma cultura, nós desenvolvemos um jeito de pensar, nós desenvolvemos um jeito de falar. Quando nós vamos para outro país, quando nós vamos para outro lugar, as pessoas elas têm uma cultura, elas têm uma nova língua, elas têm um novo pensamento, um pensamento totalmente diferente daquele que vivemos. Tenho certeza que se nós formos para Portugal, mesmo eles falando as nossas línguas, eles vão ter culturas diferentes. E é exatamente assim no céu. Quando nós pensamos nas coisas lá do alto, quando nós temos saudade de casa, é gerado em nós um sentimento de identidade dos céus. Meu amigo, nós, assim como eu ouvi uma vez, meu pai sempre diz isso para mim, nós não somos terráqueos, nós somos céu-ráqueos. Nossa vida não é agora. Nós estamos passando um curto período, um período tão breve, um período tão pequeno daquilo que ainda vamos viver. Nós iremos passar uma eternidade. Quando eu paro para pensar na eternidade, estou pensando, lendo a Bíblia, eu paro para pensar na eternidade, eu não consigo imaginar. Eu não consigo pensar em algo que não tem fim. E eu creio que vai ser maravilhoso, meu amigo. Eu creio que vai ser
tremendo um dia que nós nos encontraremos com Jesus e finalmente daremos um abraço nele. E à medida que caminhamos em Jesus, nós desenvolvemos intimidade com ele. Mas eu queria te perguntar agora, algo que o Espírito Santo me perguntou, algo que o Senhor colocou no meu coração e eu fiquei alguns momentos pensando assim, caramba, como nós queremos ir para o céu, morar com o Pai, como nós queremos ir para um lugar que Deus será o Rei, será o centro de tudo, se nós não conseguimos passar 5 minutos orando. O que nós queremos ir fazer no céu, se nós não conseguimos passar o dia, chegar em Jesus e falar, ei Jesus, vem cá, assente-se comigo, vem cá, eu estou aqui lavando a louça, vem cá, eu quero ouvir os seus segredos, eu quero ter intimidade com o Senhor, eu quero descobrir o que o Senhor pensa, eu quero descobrir o que o Senhor quer da minha vida. Como é que nós queremos morar no céu, se nós não conseguimos nos relacionar com Deus? Como é que nós vamos passar uma eternidade, se a gente não consegue passar 5 minutos? E a solução para isso está lá em Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, assim como a alva será a sua saída, pois sua vinda é certa. Meu amigo, Apocalipse 22 diz, eis que venho sem demora, fiel e verdadeira são essas palavras. Meu amigo, talvez essa falta de relacionamento, de querer buscar o Senhor, talvez seja por falta de fé, de não acreditarmos que Ele um dia voltará. Talvez aqui ouçam desde pequeno que Jesus está voltando, Jesus está vindo, os sinais estão prontos, mas até hoje nada. Mas, meu amigo, eu quero liberar uma palavra de esperança, uma palavra para você se relacionar mais e mais com o Senhor. Eis que venho sem demora, fiel e verdadeira são essas palavras. O Espírito e a noiva dizem vem. Meu amigo, o nosso estilo de vida não pode ser um estilo de vida semelhante às pessoas que são dessa terra. O nosso estilo de vida precisa ser um estilo de vida de Maranata. Maranata significa, ora vem Senhor Jesus. As nossas atitudes, elas precisam falar, ei Senhor Jesus, vem, eu te amo Senhor, Senhor, eu não consigo passar 1 minuto longe do Senhor, eu te desejo tanto, que eu tenho tanto relacionamento com o Senhor, que eu quero a tua volta, eu quero que o Senhor esteja aqui comigo. E meus amigos, que grande dia será aquele, que grande dia será o dia que nós nos encontraremos com o Pai. E à medida que nós andamos em Jesus, com Jesus, Ele nos torna parecido com Ele. E a cada dia nós desejamos mais e mais esse encontro com o nosso amigo. João diz que já não vos chamo mais de servos, mas agora vós sois os meus amigos. Por acaso sabe o servo que faz o seu senhor? Meus irmãos, nós não estamos mais separados do trono. Nós não estamos mais longe de Jesus. Nós não estamos mais longe de Deus. Nós agora estamos perto, podemos acessar Ele. E, caminhando já para o final, o terceiro ponto é ter saudades de casa gera em nós um espírito missionário. Eu convido vocês a abrirem a Bíblia em Mateus 24:14. Mateus 24, a partir do 13, diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo.
E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Jesus ele descreve aos seus discípulos em Mateus 24 os sinais do Apocalipse, os sinais que seriam manifestados quando a vinda do Filho do Homem estivesse próxima. E durante o capítulo 24, o chamado sermão profético, Jesus vai citando que haveriam terremotos, que o amor de muitos iria se esfriar. Mas há algo que salta aos meus olhos nesse texto. E fala assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. É bem verdade que nós não temos o controle da natureza para manifestar mais ainda os sinais da vinda de Jesus. Porém, nós podemos pregar o evangelho. Aqui a Bíblia diz que o fim só virá a partir de que todas as pessoas do mundo ouçam o evangelho. Pedro diz que nós podemos apressar a volta de Jesus. 2 Pedro 3, do 11 ao 13 diz: Havendo, pois, de perecer todas essas coisas que pessoas vos convém ser santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardando novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Meu irmão, com esses dois textos eu consigo imaginar que a forma de nós termos saudades de casa, desejarmos mais ainda o céu, é pregando o evangelho. Quando nós nos relacionamos com o Senhor, em nós, como eu disse, é gerada uma identidade. E essa identidade, aonde quer que vamos, ela se manifesta. Essa identidade, ela é testificada, como diz em João 1,12, que nós somos filhos de Deus. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E onde quer que passamos, essa identidade é manifestada. E à medida que pregamos o Evangelho, nós aproximamos o reino de Deus. À medida que nós manifestamos o Evangelho nessa terra, nós manifestamos o Evangelho nessa comunidade, pregando, levando as boas novas, as boas notícias do Senhor, isso gera em nós um espírito missionário. E essa saudade de casa, esse desejo do céu, ele vai sempre sendo alimentado. E não somente isso, isso gera em outras pessoas também essa saudade. E quanto mais pessoas, mais trabalhadores vão vindo. Porque, infelizmente, a própria Bíblia diz: a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Onde estão os trabalhadores? Como ouvirão se não há quem pregue? Como ensinarão se não há quem os ensine? Então, à medida que nós caminhamos com Jesus, nós desenvolvemos a nossa identidade nele, isso gera em nós uma identidade, e essa identidade nos ajuda a pregar o Evangelho. Mateus 28, 19 e 20 diz: portanto, ide fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus, ele diz que o fim só virá quando todo o Evangelho for pregado, e nós podemos apressar a vinda de Jesus pregando o Evangelho. Então, eu convido a você, meu irmão, não deixe um dia de pregar o Evangelho. Não deixe um dia de não falar de Jesus. Que em seu coração esteja essa nova natureza de não conseguir ver uma pessoa e não conseguir falar das boas novas.
não conseguir falar de uma boa notícia, de que nós éramos pecadores, nós estávamos afastados do trono da graça de Deus, mas por meio de Jesus, nós fomos reconciliados e agora nós temos paz com Deus. Essa nova natureza, essa saudade de casa, gera em nós algumas dessas coisas. E, já concluindo, nós precisamos a cada dia ter saudade de casa. Essa saudade, ela vai além de um sentimento, como eu disse. Ela é um estilo de vida onde ela manifesta o reino. E tem uma música de um cara que eu gosto muito. Sou alguém que escuta muita música. E essa música é o nome dessa pregação, Saudades de Casa. E ela diz assim: vou voltar a viver no meu lar, onde meu nome está escrito por tua mão. Eu não quero mais negar tua verdade. Sem ti em mim eu fiquei sem direção. Eu me perdi quando eu deixei de escutar a tua voz que me acalmava o coração. Em dor eu descobri que na cidade não há lugar pior que a solidão. Mas hoje tudo começa, eu sei, e tu já podes me ver onde eu estou. Eu vou correndo, pois tenho saudades de casa, porque eu já te vejo também. Abraça-me, pois tudo é melhor contigo. Recebe-me, pois tu és o meu amigo. Eu quase perdi o bem mais precioso, que era estar em tua presença. Eu nunca mais vou te deixar. Essa canção, ela fala muito ao meu coração sobre ter saudade de casa, ir correndo para o Pai. E nesse novo caminho que é Jesus, nós precisamos a cada dia ir correndo e prosseguindo para o alvo que é Cristo, com o intuito de alcançar a soberana vocação, como diz Paulo. Essa é a palavra que eu queria falar aos irmãos. Agradeço a minha oportunidade, queria estar chamando o pastor agora.